Na aula passada, a gente viu que o histórico é a mente de trabalho do agente, mas com dois problemas incômodos. Ele cresce sem parar, inflando o custo, e ele evapora quando a conversa acaba. Então o cliente volta amanhã e o agente não lembra de nada. Hoje a gente resolve os dois com o tema da memória. E vou te mostrar que memória de agente, apesar do nome sofisticado, se resolve com peças que você já domina, inclusive com o próprio RAG do módulo 1, reaparecendo num papel novo. No fim da aula, o vento norte deixa de recomeçar do zero a cada conversa e passa a construir um relacionamento com cada cliente ao longo do tempo, que é, no fundo, o que separa um atendimento robótico de um que parece que se importa. A primeira coisa a entender é que existem dois tipos de memória, que resolvem problemas distintos e usam mecanismos distintos. A memória de curto prazo, ou memória de trabalho, é o que está acontecendo nesta conversa, agora. É o histórico da aula passada, o que o agente já fez e observou dentro da tarefa atual. O problema dela é que ela cresce e fica cara. A memória de longo prazo é o que ficou guardado de conversas anteriores. Quem é esse cliente? O que ele já comprou, aquela reclamação que ele fez mês passado. O problema dela é o oposto. Por padrão, ela não existe, cada conversa começa em branco. Confundir as duas é um erro comum que leva a soluções erradas. Você não resolve o custo do histórico crescente com memória de longo prazo, nem resolve o esquecimento entre sessões espremendo o histórico. São duas engrenagens separadas e hoje a gente monta cada uma. Curto prazo primeiro, porque é a dor mais imediata de quem já construiu o agente da aula 13. Vamos atacar a memória de curto prazo, e o problema dela é aquele que a gente diagnosticou na aula passada. O histórico só cresce. A abordagem ingênua é guardar tudo e reenviar a conversa inteira a cada passo. No começo funciona, mas no passo 15 você está repagando 14 passos de histórico toda a volta. Isso é caro, porque você paga pelos tokens repetidos. É lento, porque o modelo processa tudo de novo, e é limitado, porque toda janela de contexto tem um teto, e uma conversa longa o suficiente simplesmente não cabe mais. A solução não é guardar tudo nem jogar tudo fora. É gerenciar. A técnica mais comum: mantenha as últimas trocas na íntegra, porque são as mais relevantes para o que está acontecendo agora, e resuma as antigas num parágrafo compacto. O agente continua lembrando o essencial do início da conversa. O cliente é o João, o pedido é o 1023, o problema é atraso, sem precisar repagar cada palavra literal de 20 trocas atrás. Você troca a fidelidade perfeita do passado distante por um custo que para de explodir. Quase sempre um ótimo negócio. Olha a compactação em código e repara que ela usa o modelo para resolver o próprio problema. A função mantém as últimas 6 mensagens na íntegra, o passado recente, mais relevante, e pega tudo que é mais antigo que isso para resumir. E o resumo não é qualquer resumo. A instrução pede explicitamente para preservar nomes e números, porque são exatamente esses detalhes, o nome do cliente, o número do pedido, o valor, que não podem se perder na compactação. Um resumo que apaga o número do pedido é pior que inútil. Olha o resultado na saída. 22 mensagens viraram um resumo mais 6 recentes, e o contexto caiu de 8.000 tokens para 1.900, uma redução de 76%. Isso é dinheiro economizado e conversa que agora cabe na janela, em toda a volta do loop. Repara na elegância recursiva. Você usa uma chamada de modelo para comprimir o histórico e economizar em todas as chamadas de modelo seguintes. Pagar um pouco agora para pagar muito menos depois. É gestão de memória, exatamente como um sistema operacional faz, mas com resumo em linguagem natural no lugar de compressão de bytes. Existem duas estratégias principais para memória de curto prazo, e elas são as pontas de um espectro. Na ponta mais simples, a janela deslizante. Você mantém só as últimas, digamos, 10 mensagens e esquece completamente tudo antes disso. É trivial de implementar e barato, mas é amnésia dura. Se a informação importante estava na 11ª mensagem atrás, ela sumiu. Funciona bem para conversas curtas onde o passado distante não importa. Na outra ponta, o resumo progressivo, que a gente acabou de ver. Você comprime o antigo no resumo que vai evoluindo, preservando o essencial mesmo de muito tempo atrás. Custa uma chamada de modelo para resumir, mas mantém a memória do começo.
A escolha pela tarefa. Um bate-papo rápido de tirar uma dúvida tolera bem a janela deslizante. Uma investigação longa, tipo resolver um problema complicado de um pedido ao longo de 20 trocas, exige o resumo, porque um fato do começo pode ser decisivo no fim. E, como todo o resto do curso, qual estratégia funciona melhor para o seu caso você confirma medindo. A suíte de avaliação do módulo 2 serve para isso também. Existe até uma terceira via, mais sofisticada, que vale mencionar. Em vez de resumir por tempo, você guarda o histórico antigo numa memória buscável e recupera só os trechos relevantes para a pergunta atual. Repara que isso é, de novo, o RAG, aplicado agora ao próprio histórico da conversa. Você não precisa carregar tudo, só o pedaço do passado que importa para o momento presente. É mais trabalho de montar, mas para agentes com conversas muito longas, é o que mantém o contexto enxuto e relevante ao mesmo tempo. Repara como o mesmo punhado de ideias, resumir, buscar, filtrar, resolve problema atrás de problema no curso inteiro. Agora a memória de longo prazo, a que atravessa conversas. E aqui vem a revelação que vai te fazer sorrir, porque você já sabe fazer isso. Como é que o agente lembra, semana que vem, de um fato importante de hoje? Você guarda esse fato num lugar durável e, nas conversas futuras, você busca os fatos relevantes e injeta no contexto. Olha o fluxo na tela e compara com a aula 3. Guardar informação, buscar a relevante quando precisa e injetar no prompt. Isso é RAG. Memória de longo prazo de um agente é, mecanicamente, o mesmo padrão do RAG, só que em vez de recuperar trechos de documentos da empresa, você recupera fatos sobre aquele cliente específico. Quando João volta e manda uma mensagem, antes de responder, o agente busca na memória o que eu sei sobre o João e recupera cliente desde 2023, já teve um problema de atraso, prefere ser contatado por e-mail. Esses fatos entram no contexto e, de repente, o agente responde como quem conhece o cliente. Você não aprendeu uma técnica nova, você reaplicou o RAG num contexto novo. Esse é o tipo de reuso que faz valer ter entendido os fundamentos por dentro. E deixa eu apontar por que essa percepção é tão libertadora na prática. Existe um mercado inteiro de bibliotecas e produtos vendendo memória para agentes como se fosse uma tecnologia mágica e proprietária. Quando você entende que, por baixo, é guardar um embedding e buscar por similaridade, o RAG que você montou na aula 3, você deixa de ser refém desse marketing. Você consegue avaliar cada ferramenta dessas pelo que ela realmente faz, construir a sua própria versão simples quando ela basta e só adotar a solução pronta quando ela genuinamente agrega. Entender o fundamento te dá poder de decisão que quem só conhece os nomes de produto não tem. Olha na prática e repara que é literalmente o embedding e a busca da aula 2, agora aplicados a fatos sobre pessoas. A função lembrar pega um fato, gera o embedding dele e guarda num store organizado por cliente. A função recuperar sobre, dada uma pergunta, busca os fatos mais relevantes daquele cliente. Olha o exemplo. Durante o atendimento, o agente guarda que o João prefere entrega no endereço comercial. Semanas depois, numa conversa totalmente nova, o João pergunta sobre a entrega do pedido dele. Antes de responder, o agente recupera o que sabe, encontra a preferência guardada e responde envio para o seu endereço comercial de sempre? Pro João, isso é a diferença entre um robô genérico e um atendente que lembra dele. E repara no detalhe crucial do store ser organizado por cliente. Você busca só os fatos do João quando está falando com o João. Isso não é só eficiência. É privacidade e segurança, garantindo que a memória de um cliente nunca vaze na conversa de outro. Aquele risco que a gente levantou na aula de segurança. Memória de longo prazo bem feita é RAG com um filtro rígido de a quem cada fato pertence. A pergunta que decide a qualidade da memória longa não é como guardar. Isso você já sabe, é o que guardar. E o erro instintivo é guardar tudo, achar que mais memória é melhor memória. É o contrário. Se você guarda cada mensagem trivial, cada oi, tudo bem, cada detalhe efêmero, a sua memória vira um depósito de ruído e, quando você busca, recupera bobagem que dilui os fatos que importam, o mesmo problema de recuperação da aula 4, agora na memória. O que você guarda são fatos duráveis e úteis, preferências do cliente, decisões que foram tomadas, problemas que ele já teve, dados estáveis sobre ele. O critério prático, que cabe numa pergunta, isso mudaria a resposta numa conversa futura? Se a informação, lembrada daqui a um mês, faria o agente responder melhor, guarde. Se não, deixe ir.
Uma boa memória não é a que lembra de tudo, é a que lembra do que importa e tem a disciplina de esquecer o resto. Curadoria de memória é design, não acúmulo. E frequentemente é o próprio modelo que você usa para decidir, ao fim de uma conversa, quais fatos daquele atendimento merecem virar memória permanente. Deixa eu deixar concreto que a memória longa muda na experiência, porque é uma diferença que o cliente sente na pele. Sem memória longa, toda conversa começa do zero. O cliente tem que repetir quem é, o que comprou, qual foi o problema, de novo, toda vez. Cada contato é um estranho batendo a porta, e não tem nada mais frustrante para um cliente do que ter que reexplicar sua história para um sistema que deveria conhecê-lo. Com memória longa, o agente continua de onde parou. Ele abre a conversa com "Vi que seu pedido de barraca teve um atraso mês passado, posso ajudar com algo relacionado?" De repente, não é mais uma transação isolada, é um relacionamento que tem continuidade. Esse é o pulo qualitativo do módulo de agentes. A memória curta faz o agente resolver uma tarefa complexa, a memória longa faz ele construir um vínculo ao longo do tempo. E vínculo, num negócio, é o que transforma um cliente que compra uma vez num cliente que volta. A memória não é só uma otimização técnica, ela é o que faz a automação parecer cuidado em vez de descaso. E fecho com os cuidados, porque memória traz riscos próprios que a aula não seria honesta sem nomear. Primeiro, memória errada é pior que memória nenhuma. Se o agente guarda um fato equivocado, anotou o endereço errado, entendeu mal uma preferência. Esse erro passa a contaminar todas as conversas futuras, silenciosamente, como uma verdade que ninguém questiona. Um erro sem memória é pontual. Um erro na memória se repete para sempre até alguém perceber. Por isso, vale guardar fatos com uma pitada de desconfiança e revisá-los quando o cliente contradiz. Segundo, privacidade. Memória de longo prazo é, por definição, dado pessoal armazenado sobre uma pessoa. Isso entra direto na LGPD, a Lei de Proteção de Dados, que a gente vai ver no módulo de produção. O cliente tem direito de saber o que você guardou e de pedir para apagar, então a sua memória precisa ser consultável e deletável por design. E terceiro, decorrência. Esquecer é uma feature, não um bug. Fatos que envelheceram, preferências que mudaram, dados que o cliente revogou, tudo isso precisa poder sair da memória. Um sistema que só acumula e nunca esquece não é inteligente. É um passivo legal e uma fonte de erro crescente. Boa memória sabe esquecer. Recapitulando. Memória de agente vem em dois tipos, com problemas opostos. Curto prazo, o histórico desta conversa, que cresce e precisa ser gerenciado, e longo prazo, o que fica entre conversas, que por padrão não existe e precisa ser construído. O curto prazo você gerencia com janela deslizante para conversas simples ou resumo progressivo para as longas, preservando sempre nomes e números. O longo prazo é o RAG do módulo reaplicado a fatos sobre o cliente, guardando só o que mudaria uma resposta futura e filtrando rigidamente por a quem cada fato pertence. Essa memória longa é o que transforma atendimento de transação em relacionamento. E os cuidados são sérios. Fato errado contamina todo o futuro silenciosamente. Memória é dado pessoal sujeito a LGPD. E saber esquecer é parte do design, não uma falha. Você deu ao vento uma mente que dura entre conversas, sem deixar o custo nem o risco explodirem junto. Você já entende o loop do agente e como dar memória a ele e construiu tudo na mão, o que é a melhor forma de aprender. Mas conforme o agente cresce, mais ferramentas, mais caminhos possíveis, mais condições de parada, memória entrando e saindo, aquele loop feito na mão começa a virar uma bagunça difícil de gerenciar e de visualizar. É aí que entram os framework de agente, e o mais influente deles, o LangGraph, é o tema da próxima aula. A ideia central é modelar o agente não como um loop solto, mas como uma máquina de estados, um grafo de passos possíveis, com transições claras entre eles. Isso traz organização, visualização e controle para sistemas que ficaram complexos. Mas, fiel ao espírito do curso, a gente não vai só elogiar o framework. Vou te mostrar quando ele realmente ajuda e quando ele só adiciona uma camada de complexidade que você não precisava. Porque adotar framework por moda é tão erro quanto construir agente por moda. Te veio lá.